Olá, você que está aqui nos assistindo ou escutando a gente através do nosso Fastcast. Estamos começando agora o nosso segundo Talks de uma forma um pouco diferente. Hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres e nós vamos falar um pouquinho desse tema que é bem bacana. A gente vai falar sobre as mulheres na tecnologia e nada melhor do que mulheres na área da tecnologia para falar sobre esse tema, não é mesmo? Bom, temos aqui hoje com a gente a Ana Davi, que é da AWS, ela é gerente de capacitação de terceiros na América Latina há 2 anos. É engenheira eletrônica com ênfase em telecom e com mestrado em gestão de negócios. Oi, Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, o prazer é meu e é uma honra estar aqui junto no dia 8 de março, né, que é um dia tão especial para nós mulheres, que precisamos tanto ainda de representatividade, né? Exatamente, ainda precisamos falar sobre isso. Temos também a Fabiane Dutra, arquiteta de soluções da Salesforce já há 1 ano e pós-graduada em Big Data e Inteligência de Marketing. Oi, Fabiane, muito obrigada por estar aqui com a gente, por disponibilizar seu tempo também, para falar de um tema tão importante como a gente comentou aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer também estar com outras mulheres incríveis da tecnologia, e esse é um tema que eu gosto muito, então vamos ter bastante papo hoje. Vamos mesmo. E como alguns de vocês, muitos de vocês já devem conhecer, já devem ter visto ela por aí, temos a Lenoska Palma, que é engenheira de sistemas e nossa gerente de desenvolvimento de negócios de Cisco, NetApp e alguns outros fornecedores que nós temos aqui na Fastlane. Oi, Lenoska, tudo bem? Oi, Mayara. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Obrigada, Mayara, Fabiana. É um grande prazer ter esta conversa com todas vocês hoje, 8 de março. E a gente, com certeza, necessita cada vez mais desses espaços, né? Para falar e para impulsar outras mulheres também para vir para a área da tecnologia. Muito obrigada por esse espaço. Exatamente, é sempre bom falar sobre isso, como eu já falei. E para a gente se conhecer um pouco mais, para a gente já se inteirar no assunto, eu queria saber de vocês o que animou vocês ou o que fez vocês quererem estudar e entrar no meio da tecnologia. A gente pode começar com Lenos? Tá bom, na verdade eu quis fazer alguma coisa assim desde menina, desde que eu conheci as computadoras, eu estava em 4º grado da primária, quando eu conheci pela primeira vez, e eu, assim, fiquei muito enamorada da tecnologia. Aí eu sempre gostei também das matemáticas, e eu tenho uma anécdota um pouco engraçada, porque você sabe aí, quando você finaliza a escola, que faz alguns testes para onde você tem que ir, né? Para fazer recomendações, eles falarão, olha, você tem que ir para alguma carreira aí que tenha a ver com letras, né? Porque é muito boa para falar, para escrever, e eu falei, não tem nada a ver, eu vou procurar por tecnologia mesmo. Eu sempre amei, então aí eu decidi desde muito menina para fazer alguma coisa relacionada com tecnologia. E, bom, até hoje eu continuo amando. Já sabia ali o caminho que queria, decidida. Isso, sim, totalmente. E você, Fabi, conta pra gente o que fez você, o que te animou a estudar, né, a estar no meio aqui da tecnologia? Na verdade, quando eu comecei, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas existem muitas oportunidades na tecnologia e acabou que eu consegui encontrar um lugar onde eu me encaixasse, né, com a minha formação primeiro em técnica de informática e depois em marketing, e acabou que eu consegui juntar esses 2 mundos. Então, para mim, a tecnologia foi um meio de realmente conseguir colocar tudo que eu sabia em prática, né? Então, hoje a gente não precisa só saber programar para trabalhar com tecnologia, né? É um lugar muito mais amplo, é uma coisa um pouco mais, né, assim, abrangente. E tem muitas pessoas que não sabem disso.
E é muito importante que a gente fale, né? Então, a tecnologia não é só uma coisa ou só outra. Existem diversas oportunidades e foi aqui que eu me encontrei, né? Me sinto em casa quando eu falo de tecnologia, de marketing, de tudo que é relacionado, né? Essas coisas que são tão atuais, né? E continuam evoluindo todos os dias. A tecnologia te encontrou. Exato. Foi ela que me escolheu. E você, Ana, o que te fez, assim, falar, vou nesse caminho? Bom, antes de mais nada, a tecnologia na minha época era um tanto diferente da tecnologia de agora e da época de vocês, porque eu sou praticamente da era dos dinossauros, né? Mas o que é interessante pensar é que foi assim, eu sempre fui a criança que acho que os professores não gostavam quase nada, porque eu era a criança dos porquês. E por que disso? E por que daquilo? Mas por quê? Né? Eu sempre fui curiosa nesse aspecto, e pegava, por exemplo, pilha e queria saber o que tinha dentro, e desmontava as pilhas todas, vivia levando bronca porque eu desmontava o aparelho, no caso de rádio, com cassete, ó, para você ver como eu sou dinossauro, né? E ficava porque que tinha parado de funcionar, e se arrebentou algum fio e alguma coisa, eu era daquelas que fuçava, né? Mas assim, chegou uma época da vida que eu precisava escolher, né? Já no colegial, na época era colegial, precisava escolher se era exatas, humanas ou química, né? Biologia, na realidade. E biologia eu sou zero esquerda, não tinha jeito. Português, essas matérias de letras, essa parte assim, eu falei, também não vai dar. Então, vamos para humanas. E humanas sempre foi algo, perdão, exatas, né? Que exatas sempre foi algo que eu gostava. Química, física, matemática nem tanto, mas a química e física para mim era assim espetacular, né? Mas eu mesmo assim eu ainda queria fazer arqueologia, olha só. Né? A paixão era ser arqueóloga, porque eu já estava me imaginando uma Indiana Jones por aí, né? Só que aí depois eu pesquisei melhor, conversei com meus pais, aí eles acharam que era melhor eu mudar para poder ter outras possibilidades. E aí realmente veio a parte da engenharia, né? E a engenharia como opção de eletrônica, porque era o boom na época, né? Com foco em telecomunicações. Estava vendo aí o início da telefonia celular, né? Então eu peguei a primeira onda da grande modificação e o início da internet, praticamente, né? Então foi uma fase muito legal. Né, e eu acredito que para você devia ser mais difícil ainda do que, por exemplo, para mim e para a Fabiane, que estamos chegando agora, basicamente, né? Foi por bastante. Ser mulher, por ter, né, essa questão que, né? Foi, inclusive nas classes, para você ter uma ideia, eu tinha 75 alunos só na minha classe, né, de engenharia eletrônica, e desses 75, apenas 5 éramos mulheres, né, e na mecânica, por exemplo, era só uma mulher para 80 alunos, e que é a minha amiga até hoje, né. Então, havia essa diferença não só nas classes, como também na área de trabalho. O negócio era complicado. Né? Já era, e sabe uma coisa que me assusta também? Assim, mesmo depois de tantos anos, ainda na minha época, quando eu fiz o meu curso de tecnologia, né, técnico em informática, ainda eram, assim, 40 homens para 5 mulheres. Então, a gente está evoluindo a passos lentos e, querendo ou não, a gente ainda precisa falar sobre isso, né? Porque ainda acontece. Eu ia falar o mesmo, que na minha época, que acho que estamos, assim, umas 3 gerações diferentes, né? Mas na minha época também éramos 60 no meu curso e éramos 10 mulheres, mas éramos um curso especial, porque aí dos outros anos eram assim 5, 3. Então, sim, acho que ainda precisamos falar muito do tópico e inspirar a outras meninas, né? Para seguir esse caminho. Exatamente, a gente precisa inspirar
mulheres a não terem esse medo, sentir esse impacto, né? E eu queria trazer aqui um dado que eu achei, uma pesquisa bem interessante, e a gente está aqui meio que para quebrar essa pesquisa. Não queria falar nada não, mas a gente está meio para o lado de quebrando essa pesquisa, que a gente foi muito para o lado de que a gente realmente gostava e se encontrou. Mas entrevistas foram realizadas e repararam que muitas mulheres elas iam para a área de tecnologia por mais questão de alguém próximo que trabalhava ou que, né, frequentava o mundo da tecnologia e incentivava as mulheres a fazer isso. Por exemplo, alguém que já trabalhava nesse mundo conversava com essas meninas, com essas garotas ainda jovens, e acabava mostrando algo para elas que parecia ser interessante, e que é realmente muito interessante, um mundo fascinante. E já para os homens, era algo assim que eles já sabiam sempre o que eles queriam ser. Eu acho que muito por conta de tecnologia, de máquina, de videogame e afins, assim como a Ana e a curiosidade das filhas, de saber o que estava acontecendo. Acho que falta um pouco também desse incentivo, eu acredito. Mas eu queria saber aqui, quando jovens, assim, vocês eram muito ligados na tecnologia, videogame, alguma coisa assim? Porque eu, sinceramente, não tinha nada a ver com internet, eu não gostava, eu entrava ali só para chat, para falar com os meus amigos e só. E hoje em dia, eu aqui, total na tecnologia, rede social e afins, né? Porque eu trabalho com isso. Então, não era uma coisa que eu realmente não queria e hoje eu tô aqui. E amo o que eu faço também, não penso em outra coisa, é a área que eu tenho que estar. Vocês tinham essa proximidade com a tecnologia quando mais nova, ou algum interesse, enfim? Olha, vou começar a falar, porque eu contei que desde menina, né, eu gostei muito da tecnologia, mas essa proximidade que eu tinha era na escola. Na verdade, na minha casa não tínhamos, assim, muitas possibilidades para ter muitas coisas tecnológicas, né? Mas eu também cheguei a usar cassetes, assim como a Ana falou. Então, eu sim lembro que uma das coisas que eu gostava era da parte da física. Então, aí eu ficava olhando o aparelho, né? Ver como entender, tratar de entender como ele trabalhava. E aí eu estraguei muitos cassetes que estavam na minha casa para poder entender isso. Então, porque às vezes também pensamos que a tecnologia é só o que vemos hoje, né? Computadores, etc. Mas a tecnologia vem desde muito tempo atrás, mais simples, né? Mas também era tecnologia. Exatamente. Ainda assim, sempre esteve ali presente, dando sinais de que, né, evoluindo cada dia mais. Falando um pouquinho sobre a minha infância, então, eu sempre gostei muito de montar aparelhos com meu pai, então configurar ali a televisão, colocar um cabo, tirar o cabo, olhar o que ele estava fazendo ali para deixar tudo bonitinho. E na minha pequena, né, na minha Fabi pequena, isso para mim era tecnologia, né? Então você configurar ali um computador, colocar um cabo, ligar uma TV, e era isso. E querendo ou não, a gente não é tão ensinada que é muito mais, né? Então, não é só construir e configurar uma máquina, não é só programar uma máquina, não é só, né, fazer ali, escrever um código, publicar um código. E para mim era isso. Então, vendo o meu pai fazendo isso, eu gostava. E para mim estava bom, era esse o caminho, era isso que eu ia fazer, porque eu sempre estive inserida nesse ambiente, né? Só que quando eu entrei realmente para, né, estudar mais sobre isso, eu vi que não era o que eu queria. Eu não queria ficar ali escrevendo, não queria ficar configurando as coisas. E eu tive que ir atrás para descobrir como funcionava. E, na minha visão, é isso que falta às vezes, né? Então, a gente dar a possibilidade das pessoas entenderem o que é, porque a tecnologia não é mais só uma coisa, ela é, assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente vê é tecnologia. Então,
ainda assim existem falhas na comunicação em relação a isso, né? Porque, querendo ou não, ainda tem, né, as barreiras que a gente vê com relação a carreira de homem, você só vai programar código, você só vai fazer isso, você só vai fazer aquilo, mas na verdade é totalmente contrário, né? Se você está na tecnologia, você pode tanta coisa que às vezes é até difícil mensurar. Exatamente, eu acho que as pessoas têm muito realmente essa visão, igual você falou, de ali muito manual, né, talvez, ou de código, e não é só isso. Tem muito mais do que o que a gente consegue ver. Tem muitas tecnologias que a gente não consegue ver. Inclusive, abro aqui um tema que a gente está discutindo bastante, o Wi-Fi 6, que está chegando, a gente não consegue ver, mas está aí e a gente usa. Né? Então, tem essa questão também. E eu acredito que tem várias questões aí, né? Vocês comentaram com relação a isso, né? Eu já até compartilhei a minha experiência pessoal, né? Do foco aí. A tecnologia não era igual a de hoje, de jeito nenhum, né? Tecnologias eram muito mais em você até trazer inovações de funções mecânicas, de você colocar elas eletrônicas para que o processo não fosse mais manual, né? Então, a substituição humana pela máquina nos processos de fábrica. Então, existia muito isso na época de boom, as inovações, claro, com relação à internet em si, com relação à parte toda de programação que hoje é básica, né? Não tem, né? Antigamente era complexo, mas hoje é muito básica. Então eram tecnologias que foram se criando, mas eram um shift de paradigma, né? De coisas que a gente utilizava de uma maneira muito mecânica para algo que se tornou extremamente complexo. Se você for pensar, você está falando do controle remoto, dos cabos, etc. Na minha época, o controle remoto do meu pai era eu tinha que levantar para trocar o botão da televisão. Se não era eu, eram meus irmãos, entendeu? Então, se você for pensar nisso, a tecnologia foi rápida dentre as décadas, né? Para hoje, uma televisão que tem uma Alexa, né? Um comando de voz, né? Para mudar e abrir os canais e conversar com você e te responder e etc. Né? Então, abrir o canal sozinha. Exatamente. Então já Ninguém assim, precisa levantar do sofá. E num período muito curto de tempo, né? Pensando assim, em termos de humanidade, né? E existe outro aspecto que a Fabi estava comentando aí, né? Do ser exposta à tecnologia, né? Aí eu entro num ponto que eu acho que faz uma grande diferença. Se você for pensar em termos de brinquedos para crianças, quais são os brinquedos para mulher e quais são os brinquedos para homem, né? Os homens hoje, eles brincam com jogos competitivos, gamificação, toda a parte tecnológica de jogos eletrônicos, né? Jogos de todas as maneiras possíveis, desde o computador até... Já começa com criança com os Xbox da vida, né? Que é uma coisa acessível, né? Então, ele está muito exposto à tecnologia. Quais são os brinquedos de mulher? Nos dão, né? Brinquedos para ainda tomar conta de casa. É a boneca, é o fogãozinho pequeno, é a geladeirazinha, é as roupinhas de boneca, ou seja, quais jogos, né, de um Xbox da vida que são focados nos interesses de uma mulher que não seja guerra, luta e matança, né? E sim outros jogos, por exemplo, de escape, né? Nesse sentido, né? Por exemplo. Então, a gente ainda tem essa educação muito díspare
que não incentiva a mulher a usar a tecnologia, ou mesmo assim a se assustar com a tecnologia, porque não é desde a base que ela foi exposta a isso, diferente dos meninos. Então, nós, até como papel, como tias, mães e etc., a gente tem um papel muito grande em mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas, claro, hoje em dia, a minha sobrinha, por exemplo, já, né, o dedinho dela, com 2 anos de idade, já sabe tudo. Ela sabe controlar a televisão com 3, 4 controles e põe para a bisavó, né? Então, ela liga a televisão para a bisavó. Então, é diferente, né? Mas a exposição ainda continua sendo de maneiras sexistas, né? E isso, eu acho que está muito errado, né? E tem um outro ponto relacionado a isso que você comentou, Ana, que eu vejo muito, é que nós não somos ensinadas a pensar com lógica, né? Então, o que é o brinquedo de varrer a casa? Não tem problema nenhum em ter esse brinquedo, mas qual que é a lógica que está por trás disso? Como é que a gente ensina essa criança a pensar, né? Então, querendo ou não, quando você está ali jogando um videogame, você está pensando, se eu completar essa missão, eu vou ganhar esses pontos e aí eu vou conseguir melhorar a minha arma, né? Tanto faz, exato. Assim, o meu carrinho, o meu avião. E hoje, ainda assim, a gente tem que falar sobre isso para ensinar as crianças a pensarem, né? E cada vez mais falar sobre isso, porque está ficando tudo muito fácil, né? Então, esse pensamento lógico não está só relacionado, né, ali na brincadeira, mas também para o futuro. Como é que a gente vai construir essa linha de raciocínio? Sim, as habilidades desde pequeno que têm que ser desenvolvidas de uma maneira diferente. E não digo que está errado dar esses brinquedos, é simplesmente a maneira de os fazer de uma maneira mais homogênea, porque tanto o menino como a menina sai de casa, vai morar sozinho para estudar. Quem que limpa a casa? Quem que arruma a casa? O menino também não está com as ferramentas adequadas para poder se virar sozinho, né? Quando está, a partir desse momento, está morando sozinho. Então, tem toda essa parte aí que está errada, né? Eu acredito, né? Que a gente tem que mudar essa visão. E as meninas, com certeza, pensar num outro aspecto que eu acho muito importante, que é não se autocriar um tabu. Isso é muito complicado, matemática é complicado, física é complicado, química é complicado. É simplesmente uma maneira de um desafio de entendimento, um desafio de se lançar, né, e ampliar esses horizontes. Não precisa ser um programador para trabalhar na tecnologia. Eu estou num cargo de gerência. Eu entendo, mas eu não gosto do bits and bytes, né, da parte minuciosa. Mas eu estou na parte de gerência, mas eu entendo a tecnologia. Isso faz parte do meu dia a dia, né? E a gente gerencia grupos e faz outro nível de papel dentro da tecnologia, né? Eu acho que é exatamente isso. Não é só a programação, vai muito mais além disso. E por isso que cabe muito mais pessoas, e mulheres e homens, cabe muita gente, porque é uma área muito ampla. E só entrando nessa questão também das crianças, eu vejo isso porque eu tenho um sobrinho, um menino, e ele tem 3 anos, ele vai fazer 4 anos, e ele joga videogame com uma facilidade que eu não tenho. Mas eu não tenho porque eu não gosto. Mas ele é incentivado pelo pai, pela mãe, a jogar o jogo, né? Muito mais do que, por exemplo, eu fui ou eu vejo que filhas de amigos meus são incentivados a jogar. Então, esses dias eu fiquei até assustada, porque num jogo com 100 pessoas, o meu sobrinho de 3 anos conseguiu ficar em 9º lugar. Eu fiquei... Ele tem 3 anos. Então, também é algo que incentivam, né? Porque entendem que pode vir a crescer outras coisas daí, né? Por exemplo, uma paixão por tecnologia pode nascer de um videogame, com toda certeza. Né? Vemos aqui que nasceu de televisão, né? E, enfim,
Eu acho que a gente tem que colocar que era coisa de menino, mas agora é coisa para quem ama. Para quem ama tecnologia. Era voltado para menino. Agora a ideia é a gente focar para um todo. Isso. Uma das coisas que vocês já mencionaram, a Ana, a Fabi, você, Mayara, e que acho que tem muito a ver com uma coisa que eu sempre pensei, é que a tecnologia é uma das, bom, qualquer carreira de tecnologia, né? Mas é uma das carreiras, acho que mais democráticas que existem, né? No mundo, como vocês falaram, você conhecendo certas coisas de tecnologia, você pode se desenvolver em muitas áreas. Não só, mas agora que você já não precisa carregar aqueles equipamentos tão pesados, porque cada vez os equipamentos também estão mais pequenos, né? Com os microprocessadores, etc. Então, eu sempre pensei isso e agora mais do que nunca. Exatamente, tá? Tá ficando. Quando você entra, você descobre que não é só, né, o superficial, existe muito mais coisas que muitas pessoas não veem, que não chega aos olhos de algumas pessoas. E entrando nessa questão de, né, coisa dos mais incentivo para meninos, e enfim, eu queria saber. Queria também que vocês compartilhassem, se sentissem confortáveis a compartilhar, não sei, algum momento de alguma barreira, talvez, que vocês tenham enfrentado por ser mulher, ou algum episódio, alguma situação que questionaram ou que duvidaram da sua vontade, do seu amor, ou né, até mesmo, infelizmente, até mesmo da nossa capacidade de estar trabalhando com a tecnologia. Claro, se vocês se sentirem confortáveis a estar compartilhando, porque eu acho que é importante também a gente mostrar essas barreiras que, infelizmente, ainda acontecem. Temos aqui, igual a Lenosca falou, 3 gerações, e eu acredito que nessas 3 gerações, as 3 enfrentaram alguma coisa que era uma coisa que podia ser evitado. Então, acho que é importante a gente falar, até mesmo para outras mulheres que estejam assistindo a gente, verem ali um momento de como sair dessa situação totalmente desconfortável, até para evitar esse desconforto, enfim, se vocês quiserem compartilhar, por favor. Compartilhem com nós, mulheres aqui, para a gente realmente entender essas barreiras e assim, se vier um dia acontecer com alguma de nós, que eu acredito que não seja impossível, infelizmente, a gente ainda está naquele processo de que isso se torne normal, né? Não seja meu Deus, uma mulher aqui, né? Para que isso se torne algo mais do dia a dia, igual existem, sei lá, existem muita gente na administração, existem mulheres, existem homens, e tá tudo bem. Mas ainda assim é um baque quando a gente chega lá, né? Aí eu queria saber se vocês tinham alguma situação, um episódio aqui para estar compartilhando com a gente. Olha, no meu caso, eu nunca, assim que eu lembre, pelo menos, eu experimentei uma situação em que alguém falasse alguma coisa para mim, de que não podia fazer algo, ou tinha algum impedimento, mas às vezes não precisam falar, né? Às vezes só com como eles te olham já você basta. toda a mensagem. Então, o meu primeiro trabalho foi, eu treinava as pessoas nas empresas de como usar, eu lembro de como usar as copiadoras, né? E eu tinha que ensinar eles como, não só como usar elas, como sacar uma cópia, fazer impressões, etc., configurar as computadoras, mas também como, sei lá, armar as copiadoras, etc. Que isso é um trabalho, essa parte do armado, né? Que normalmente está associado com os homens. Então, assim, quando eu chegava, eu era uma menina de 19 anos, e aí eu chegava, e quando eles falavam, ok, você é quem vem nos treinar e vai ajudar nós a armar isso, e eu falava, sim, eu vou. E aí, eu acho que a parte mais importante, que eu também gosto de falar muito sempre, é a parte da educação. Quando você conhece o que você faz, por simples que seja, né? Aí você tem essa capacidade também de demonstrar
que você é capaz de fazer aquilo, né? Sem importar se você é homem ou mulher. É só ter as ferramentas. Eu acho que isso é muito importante, independente de ser mulher. Se eu estou aqui é porque eu entendo, né? Eu estudei, eu estou aqui, não é à toa. Você citou um caso que realmente acontece muito, e pela minha experiência, eu já passei por lugares onde eu chegava para construir uma solução junto com o cliente, né? Então, desenhar uma arquitetura ou falar sobre alguma plataforma, e ele ficava me questionando, e tipo, não, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê, né? E a gente sente, né? Querendo ou não, a gente sente quando alguém está duvidando do que a gente está ali fazendo. E ainda mais por eu ser jovem, então eu tenho 22 anos, então sendo mulher, sendo jovem, chegando no lugar totalmente dominado, né? Não vou dizer totalmente, mas quase 100% dominado por homens, foi muito difícil conquistar o meu espaço, né? Então, muitas vezes eu estava ali falando uma coisa, e quando chegava um homem falando a mesma coisa, as pessoas acreditavam, mas quando eu dizia não. Então, eu passei a ser muito mais insistente em relação a algumas coisas, né? Então, não é assumir uma postura grosseira, mas sim assertiva, né? Então, olha, isso aqui é assim, porque foi feito dessa forma e foi feito assim. Eu vou abrir a documentação para mostrar para você. Está escrito que é assim. Então, eu também estou dizendo que é, né? Então, acho que a gente precisa ser muito corajosa, né? Como a Lenoska comentou, e que a gente não pode dar espaço e dar margem, infelizmente, né, para que as pessoas falem, nossa, olha, tá vendo? Não era. Então, quanto mais a gente estuda sobre um assunto, quanto mais a gente tem confiança sobre ele, acho que mais fácil fica da gente transmitir uma mensagem, né, da gente colocar que realmente a gente está aqui porque a gente estudou, porque a gente tem capacidade, porque a gente não chegou aqui do nada, né, a gente veio construindo alguma coisa para ser o que somos. E outra coisa que eu sempre costumo falar é que é muito importante a gente escutar o que a gente sente, né? Então, a gente sabe quando tem alguém duvidando da gente, e a gente, às vezes, acaba ignorando, mas hoje existem, né, ferramentas e funções para que a gente levante isso e para que a gente exponha, e é muito importante a gente expor. Né? Então, ficou desconfortável em alguma reunião, conversando com alguém, não seja, né, grossa, seja gentil e reporte, né? Porque assim, cada vez mais, os feedbacks pode ser, né? E eu acredito que vão ajudar a gente a construir um caminho para as pessoas que vão vir depois da gente, né? Esses fatores que vocês falaram são super importantes, né, em termos de posicionamento, né? É o posicionamento da mulher, e eu acho que é o posicionamento da mulher, na maioria das vezes, a gente tem sempre que ser o dobro de capaz de um homem por causa da dúvida constante. Então, a gente é sempre muito mais exigida no dia a dia por questões de falta de confiança ou dúvidas, ou principalmente o que nem a Fabi falou, né? Quando junta você ser jovem e mulher, né? Ainda é uma dupla dúvida que a maioria dos homens se encontram, né? Que são os clientes, e que fazem uma série de perguntas que não tem nada a ver com uma outra postura, né? Se fosse um homem, né, na posição, né, as perguntas são sempre 10 vezes mais complexas, né. Em termos de experiência pessoal, meu primeiro dia de emprego como engenheira numa empresa internacional, dentro de um programa de seleções gigante lá, nós fomos 2 pessoas para o mesmo time, né, era um rapaz e eu. Aí puseram nossas mesas lado a lado, né, que éramos os engenheiros júniores, né, e só que a minha mesa, na hora que eu fui sentar, ela tinha um vidro e tinha um papel branco na minha mesa, né, e eu não entendi o que era aquele papel branco. Eu sentei, olhei e tinha 4 rodas a caneta no papel branco, né, assim, e eu não entendi nada. Falei, o que é isso, né?
que esquisito, pensando eu, nem falei alto. Mas o meu colega estava normal, não tinha nada. Aí quando eu sentei e joguei o corpo assim para trás, sabe quando você joga assim o corpo para trás com a cadeira, eu vi que o papel dobrava e tinha cinco rodelinhas, círculos embaixo. Ou seja, era a imitação de um fogão, porque mulher pilota fogão. Isso no meu primeiro dia de trabalho, na hora que eu recebi a minha mesa, né? Eu olhei aquilo, não fiz comentário nenhum, o pessoal rindo às gargalhadas, eu tirei o vidro, pus na mesa do meu colega, peguei o papel e amassei o papel, joguei no lixo e não fiz mais nada. Eu só sei que depois de 2 anos, né, o departamento já tinha 40% de mulheres e todas as mulheres eram líderes de projeto, né? Então, foi uma maneira de, entre aspas, me vingar daquele tratamento, né? E tive outros tratamentos, né? De ser não escolhida para um programa internacional e me disseram, porque eu era mulher e não era da localidade que eu ia sofrer muito, então que escolheram alguém que era subordinado a mim dentro do meu time, entendeu? Que respondia para mim, né, para ir para esse programa internacional de trabalhar 1 ano fora, né? Então eu perdi algumas oportunidades por ser mulher, né? Mas aí outras sempre aparecem. Sempre que me acontecia uma coisa dessas, sempre abriam-se portas com uma oportunidade maior ainda. Então, fui para trabalhar numa outra empresa, melhor ainda, com uma possibilidade de trabalhar em toda a Latinoamérica, né, e Estados Unidos. Então, aí cresceu muito a minha possibilidade de carreira. Mas nunca me deixei abater por isso. Mas eram constantes, né? Uma das posturas também sempre constante, como a Fabi mesmo diz, né? E a Lenus também, sempre nos subestimarem, né? Automaticamente, por ser mulher, existe essa questão, né, de subestimar e de pensar que a gente, por algum motivo, não é confiável. E aí a gente tem que demonstrar isso, né? Entre postura, conhecimento, comprovações. Por quê? Porque senão acontece, como aconteceu algumas vezes comigo, você vai num time, você é a líder do time, mas eles falam com a pessoa masculina do time, não falam comigo, né? No início. E aí você vai ter que estabelecer todo esse lado de confiança do cliente em você a partir do momento que você estabelece casos concretos do que você está falando, né? Então, por isso que você tem que saber muito bem o que está falando, e eu até brinco, né? Que a gente até às vezes sabe 3 vezes mais do que um homem por causa disso, para não haver essa dificuldade de contestação sempre que a gente enfrenta, né? Melhorou, eu confesso que melhorou muito nos anos para cá, viu? Isso aí já está bem melhor. Essa de ficar se provando toda hora, parece que, igual você falou, literalmente saber mais, porque perguntam mais. Então acaba que a gente tem que saber mais, porque se a gente não responder, vai ser ali mais um passo para duvidarem, né? E eu acho que é muito importante falar realmente sobre isso, para outras mulheres saberem como reagir, como lidar. Porque, por exemplo, eu não saberia lidar com essa situação de chegar na minha mesa e ter um fogão, gente. Eu fiquei assim, abismada. Eu acho que uma solução ali também, eu acho cabíveis para as empresas em geral, é fazer talvez uma criação de mecanismo de fiscalização das leis trabalhistas, justamente para esse tipo de coisa não acontecer em seu ambiente de trabalho. Porque, né, foi uma forma que eu até comentei, se a gente está ali naquela posição, se a gente está sentado naquela mesa, é porque a gente está ali porque a gente merece, a gente sabe e a gente entende.
Então, é realmente complicado ficar toda hora se comprovando, que basicamente é uma comprovação. E eu até ia perguntar se nesse caminho, assim, vocês já sentiram alguma melhora, ou ainda tá caminhando a passos lentos, isso sabemos, mas o importante é caminhar. Aí a minha pergunta realmente era para saber se, principalmente para Ana e para Lenossa, que já estão aí um pouco mais tempo que eu e Fabi, né, que a gente tem aí, acho que uns 5, 6 anos na área já, desde os, acho que é. Então, vocês têm muito, muito mais tempo trabalhando, vocês conseguiram notar alguma diferença, assim, realmente notável, significativa nesse meio? Por exemplo, esse fato nunca ocorreu comigo de chegar num ambiente e realmente fazerem piadas. Ainda bem que passamos desse ponto, né? Queria saber se vocês ainda conseguem ver, talvez, de longe, por estarem, né, em alguns outros cargos, se vocês veem que isso ainda acontece, não sei, algum relato, acontece bastante, se já melhorou. Eu acho que está melhorando, né? Como a Ana falou, temos recorrido aí muito caminho, já tem melhorado muito em muitas áreas, e eu acho que continua melhorando. Eu continuo vendo mais mulheres a cada dia envolvidas na tecnologia, em várias e diversas áreas. Eu, pessoalmente, não experimentei recentemente, assim, nenhum tipo de discriminação, nem conheço ninguém que tenha experimentado recentemente, mas acho que todavía debe existir, né, alguma, não tão forte como a que aconteceu com a Ana, por exemplo, mas como tanto a Fabi como a Ana falaram, e como eu também falei, não precisam dizer ou fazer alguma coisa, às vezes só do modo que as pessoas te olham, né? Ou que você precisa isso, estar se comprovando o tempo todo, estar preparada para ter as respostas certas, etc. Então, mas sim, eu acho que está melhorando e eu acho que também a nossa labor fazer com que isso continue melhorando. Não só provando o que a gente pode fazer, mas também nós também involucrando outras mulheres cada vez que a gente possa nos diferentes ambientes, né? Do trabalho, na vida pessoal, como a Ana falou também, com as meninas que você tem a seu redor, o que você dá de presente para elas, impulsar, inspirar, etc. Eu acho que esse também é o caminho para as mudanças começarem a acontecer. Eu acho que as gerações de agora começarem já estão começando, mas tornar isso um pouco mais frequente, a normalizar a área como possibilidade de carreira para mulheres também, não só essa área, muitas outras, mas aqui o foco, né, questão da tecnologia, é normalizar realmente essa possibilidade de carreiras. E eu acredito que, por exemplo, o bate-papo que a gente está tendo aqui hoje é muito importante, porque além de, eu acho que a gente inspira mulheres, por exemplo, foi difícil, mas estamos aqui e cada vez vai ser mais fácil. É como eu vi esses dias que é como uma escadinha, né? Mulheres precisam subir para que outras possam vir e crescer mais ainda. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Eu acho que quanto mais mulheres entram e ingressam nessa área, outras mulheres se incentivam e seguem, continuam subindo, né, essa escada, como usando uma metáfora. Eu estava rindo aqui porque eu passei realmente por várias situações pelo fato de que eram outros tempos mesmo, né? Como vocês disseram aí, são 3 gerações, eu tenho quase 30 anos de carreira, tá? Então, são grandes mudanças, né? Tem algumas de vocês aí não tem nem essa idade, mas então são fatos de uma maneira geral culturais, né? Que se aplicam depois ao trabalho. São coisas de tratamento, respeito, de tudo, né? Até outro caso para vocês darem risada, né? Eu estava na cidade do México, né? E eu
como eu disse, tinha mudado desse emprego, e fiquei 7 meses indo e vindo direto da cidade do México, e não só, em vários outros países da América Latina. E eu, claro, ia jantar sozinha, não tinha com quem jantar, porque eu trabalhava, chegava de noite, ia jantar no restaurante, né? No México, na cidade do México, o garçom, qualquer lugar que eu fosse, né? O garçom ficava olhando e ficava perguntando para mim: a senhorita tá esperando alguém? E eu falava: não. Mas a senhorita não está esperando ninguém mesmo? A senhora vai jantar sozinha? Desse jeito que eles me perguntavam. E aí tiravam o prato, mas assim, com um olhar indignado, onde já se viu uma mulher sozinha jantar num restaurante. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia de que como culturalmente as coisas foram mudando em termos de posicionamento nosso como mulher, para que a gente abra uma das portas que é a tecnologia, né? As mulheres na tecnologia também. Então são várias portas que foram se abrindo para a gente romper esses paradigmas de ambos os lados e inspirar, né? Todas essas novas mulheres que vêm pela frente. Não tenham medo, não se preocupem. A gente enfrenta tudo na vida. Quer bicho mais adaptável do que o ser humano mulher? A gente se adapta às coisas, a gente se reinventa, a gente se posiciona, a gente entende de uma maneira diferente as coisas, né? Não é homem versus mulher e mulher versus homem. Na minha percepção, é um conjunto, se complementam. É trabalhar de uma maneira colaborativa, né? Inclusiva. Então, as empresas também mudaram muito, né? Hoje em dia, seria inconcebível alguém fazer essa brincadeira do fogão dentro de uma empresa, de uma maneira geral, né? Essas empresas que zelam pela ética, né? Pela inclusão, que tem essas políticas, né? Mas em empresas pequenas, muito pequenas, familiares, dependendo como for, pode ser que haja outro tipo, né? Problemas sutis ainda enfrentamos. Uma das coisas que me irrita profundamente, ainda até hoje, é quando, por exemplo, você tem um grupo de mulheres que trabalha na mesma área, 2 ou 3 mulheres, e o profissional masculino diz: vamos lá falar com as meninas. Por quê? Por que são as meninas? Eles não chamavam falar ali com os meninos, né? Por que existe esse tipo de divisão, né? A mim sempre me soa um pouquinho pejorativo, sabe? Como se fosse assim, o grupinho das meninas, né? Ao invés de dizer, não, vou falar com a fulana de tal, vou falar com a Maiara, vou falar com a Lenoska, não, vou falar com a Fabi, vamos falar com a área tal. Não, vamos falar com as meninas. Tá vendo? São coisas sutis que às vezes a gente não presta atenção no nosso dia a dia, porque a gente está tão acostumada que não percebe que, entre aspas, é uma espécie de bullying, uma falta de respeito. E nós temos que estar atentas e cortar isso, né? Eu acho que a gente constantemente é um aprendizado de autorrespeito, né? Constantemente. A gente tem que ficar atenta para a nossa geração e para as próximas. Exatamente, também de autorrespeito. Desculpa. Imagina. E é importante mencionar que das minorias, nós somos a maioria. Né? Então, aqui a gente está falando de mulheres no geral, mas e quando a gente fala de mulheres trans, mulheres pretas, né? Todas as outras minorias que estão englobadas na maioria, que é a mulher. Então, é um trabalho não só nosso, né, como culturalmente, dentro das nossas empresas, mas da própria cultura da organização. Então, eu vejo hoje lugares que já aderiram à licença paternidade igual à licença maternidade, o que é um ponto também muito crítico, porque, imagina, muitas mulheres têm medo de ter filhos porque não querem perder um tempo de trabalho, né? Enquanto os homens que têm são pais, que viram pais, têm ali uma semana, um mês e já voltam a trabalhar. Então, a mulher que tem que sempre estar correndo atrás de alguma coisa, mas não é
só um trabalho nosso, né? É um trabalho de todo mundo. Então, licença paternidade igual a maternidade, então dá igual para todo mundo na hora de contratar. Não vamos fazer discriminação. Não tem necessidade de saber se é um homem, se é uma mulher, se mora aqui, se mora ali. São coisas que são pequenas, mas que fazem a diferença, né? Como vocês bem colocaram. Exatamente, eu acho que é sobre também trazer novos olhares e percepções, porque eu acredito que quanto mais mulheres entrem, né, estejam presentes aqui na tecnologia, mais muda o mercado, porque a gente traz novas percepções, além de só, por exemplo, usar a tecnologia, né, como produtoras daquilo, não só como consumidoras, mas sim como produtoras daquilo, ou seja, tornar o que é bom melhor ainda com o olhar por exemplo, né, de nós, mulheres mesmo, porque a gente vai ter a oportunidade de resolver talvez problemas que até então talvez não tenham pensado, por exemplo, as nossas condições, né, fazer melhorias em questões de aplicativos, e enfim, eu acho que também é sobre isso, sobre incluir e melhorar, e eu acho que esse bate-papo foi excelente justamente para isso, mas antes de finalizar, eu tenho aqui uma dúvida, que o que vocês esperam, assim, ver na tecnologia daqui a alguns anos? Eu, né, fora aqui o total de nós, eu acho que esperamos ver mais mulheres na tecnologia e que esse caminho não seja tão difícil assim, tão indiscriminado só pelo fato da gente ser mulher. Eu acho que poderíamos estar ali na tecnologia pelo nosso conhecimento, pela nossa capacidade e, enfim, é assim que eu acho que todas nós, eu acho que quando eu falo isso também um pouco, eu falo um pouco por todas nós, de esperar daqui uns anos ver a tecnologia assim, né, a área da tecnologia dessa forma, com mais mulheres, e que a gente estejam lá por mérito, por merecimento, e não talvez por uma taxa ou alguma coisa que a empresa tenha que colocar, né? Na minha visão, eu espero que cada vez mais mulheres estejam, não só mulheres, mas pessoas estejam unidas para combater essas barreiras, né, essas pequenas barreiras, e que a gente consiga construir ambientes seguros para que as pessoas compartilhem o que elas estão sentindo, porque querendo ou não, no final de tudo, no final do dia, a gente está falando de pessoas, e é muito importante que pessoas tenham pessoas para contar, né, então esse é o meu sentimento e é o que eu espero, né? Assim, que a gente consiga se sentir tão livre que nada seja um impedimento para a gente falar, que é uma coisa tão simples e que precisa ser dito, né? A gente precisa, sim, se posicionar. Olha, no meu caso, muito parecido ao que a Fabi comentou. Na verdade, eu espero ver, assim, mais meninas e meninos, porque eu acredito muito no futuro, né, nas crianças, na formação das crianças. Então, assim, jogando, sei lá, com robôs, independentemente de se você é menina ou menino. Sendo só crianças jogando e tendo essa oportunidade de, sei lá, de armar alguma coisa, de jogar com carrinhos, de não ter mais esses estereotipos, né, de gênero. Isso que eu gostaria de ver, que eu espero no futuro. Assim, falando propriamente de mulheres em tecnologia, para que as meninas também sintam que a tecnologia é uma possibilidade. Se elas gostam, elas podem correr atrás. O meu pensamento é na mesma linha, no sentido de que cada um seja livre de fazer aquilo que quiser, só que possa enxergar essa possibilidade, né? Então, que sejamos despidos de todos esses preconceitos, sejamos despojados de tudo quanto é
caixinhas que têm que ser encaixadas culturalmente e que nós mesmos nos despidamos disso tudo e diga assim, olha, não, cada um sabe interiormente do que gosta, do que quer, né? E tecnologicamente, especificamente, coisas que sejam mais inclusivas, colaborativas, e não tanto competitivas, né? Que faz com que sejamos, de uma maneira que, sem querer, né, nessa competição, acabamos até passando por cima, né, de outras pessoas, né? Então, que através dessa colaboração consigamos ter esse ambiente que a Fabi disse, né, mais confortável, esse ambiente mais tranquilo, né, de sermos como somos. E, consequentemente, com isso, a mulher também vai se sentir mais atraída para a tecnologia, porque não vê um ambiente extremamente e somente masculino. Eu não vou dizer que tem que ter mais mulheres, né, 50-50, 80-60, não se trata de números, e sim trata-se de liberdade, né, mas liberdade que se enxergue a possibilidade, que está aberto, qualquer coisa está aberta para qualquer pessoa, é simplesmente querer ir e ser apoiada pelos demais. Bom, gente, muito obrigada. Eu acho que a gente abordou aqui temas, compartilhamos histórias e vivências, né, do nosso dia a dia. Eu acredito que esse conteúdo foi muito rico, principalmente para questão de desafios, não só sobre isso também, mas pequenas coisas que dá para gente, como nós mulheres, fazermos e levarmos isso à frente para outras mulheres, né? Eu acho que a gente tendo esse papo, a gente consegue alcançar muita gente para que esse não exista, para que não pensem só nas barreiras que, né, existem, porque barreiras existem em toda área, mas para que isso não seja um empecilho para que outras pessoas entrem nessa área, que se apaixonem e conheçam, como a gente discutiu aqui, que não é só programação, não é só código, vai muito além disso. Tecnologia é uma área enorme que está crescendo cada dia mais. Então, eu queria agradecer vocês pelo tempo, Lenosca, Ana, Fabiane, muito obrigada pela participação de vocês. Eu fico muito contente da gente ter aproveitado, conversado e discutido sobre esse tema tão importante. Muito obrigada. Obrigada a você, e foi um prazer estar aqui com todas. Foi muito interessante. Obrigada. Bom, eu acho que a Fabi quer falar alguma coisa, desculpa. Eu ia agradecer também por ter conhecido vocês, né, e por a gente ter conseguido bater esse papo aqui, mesmo que seja rápido, né, já deu um mar de horizonte, um mar de possibilidades ali para outras pessoas, né, que se interessarem, se quiserem conversar também, se sentirem livres para isso. Eu também queria agradecer pela oportunidade sempre, né, de conhecer outras mulheres que estão nesse mundo, de conhecer outras visões e de ter a oportunidade desse espaço para bater esse papo. Exato, eu acho que o espaço também é muito importante para a gente conhecer, aprender, porque querendo ou não a gente acaba trocando ideias, conversando sobre histórias e acaba que a gente aprende como lidar com situações, o que a gente pode fazer e, enfim, muito obrigada pela participação de vocês. E você aí que está assistindo, que acompanhou todo esse papo muito bacana, tiver algum relato, alguma coisa que queira compartilhar com a gente, deixe nos comentários, a gente vai estar respondendo. Vai ser um prazer ter a sua história compartilhada aqui, ver a história de muitas outras mulheres sendo compartilhadas.
Muito obrigada. Nos sigam nas nossas redes sociais, vão estar aqui no link na descrição. E muito obrigada. Até a próxima.